Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição de hoje, à Associação Portuguesa de Investidores Early Stage Investors de Portugal. Eu cumprimento já a Sra. Presidente doutora Lourdes Gramacho, o Sr. Engenheiro Pedro Falcão, Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Francisco Ferreira Pinto, Membro da Direção, e o Sr. Professor João Duarte, da nova SBE. A pedido da entidade, foi solicitada uma pequena apresentação entre 4 a 6 minutos, antes de iniciarmos a ronda de intervenções. Questiono os senhores deputados se poderemos avançar com esta pequena exceção. Muito bem, então, dada essa anuência, vamos então permitir à entidade que faça uma pequena apresentação entre 4 a 6 minutos. E depois, entretanto, retomaremos então com a nossa audição e com as intervenções dos grupos parlamentares. Senhora doutora Lourdes Gramacho, tem a palavra. Obrigada. Eu, antes de mais, gostava de agradecer o convite para participar nesta audição e podemos contribuir com a nossa experiência, que foi construída na última década, para uma melhor gestão e implementação do CIFID 2 em Portugal. Agradeço esta exceção, porque na realidade tínhamos preparados, e penso que algumas das coisas que aqui vamos dizer, ou que eu vou dizer, que já poderão responder a algumas das perguntas que os senhores deputados tenham. De qualquer maneira, a Associação Portuguesa de Investidores em Early Stage, a Investors Portugal, é uma associação sem fins lucrativos que representa os investidores nas fases precoces do desenvolvimento das empresas de base tecnológica, tendo como associados cerca de 300 business angels, mais de 40 fundos de capital de risco e entidades veículos, e que no seu conjunto detém mais de 500 startups e gerem fundos superiores a 6 mil milhões de euros. A Investors Portugal, perante as sucessivas alterações regulamentares que têm vindo a ser realizadas no programa CIFID 2 nos últimos anos, aliadas à apresentação de conclusões por diferentes entidades com limitações do escopo temporal e da representatividade da amostra e, por isso, pouco fundamentadas, decidimos, em 2025, perante essa necessidade que sentimos de medir o impacto dos fundos de capital de risco e dos fundos CIFID em Portugal, lançando um estudo independente que foi partilhado com vossas excelências antecipadamente, realizado pela nova School of Business and Economics, aqui representada pelo professor João Duarte, e que analisou quase 2 décadas de dados entre 2006 a 2024 para avaliar o impacto económico destes fundos. De forma inequívoca, o estudo concluiu que o capital de risco tem impacto significativo e duradouro na economia portuguesa, uma vez que potencia crescimento, inovação, competitividade. Em particular, comprova-se que o investimento em capital de risco gerou retorno económico líquido. 100 milhões investidos em capital de risco aumentam o PIB em mais de 1% e as exportações em 1,33 pontos percentuais em 10 anos. O capital de risco mais que duplica a criação de postos de trabalho e o volume de negócios e mais que triplica a rentabilidade das empresas investidas. Os incentivos aos fundos CIFID, particularmente, são decisivos para os resultados e têm um impacto duradouro e com elevado retorno, tanto nas empresas investidas como nas que investem nos próprios fundos. O estudo sublinha ainda que estender benefícios semelhantes a outros fundos de capital de risco e garantir previsibilidade e continuidade dos mecanismos de incentivo é crucial para consolidar e ampliar o impacto no ecossistema empreendedor português. Desculpem. Portanto, voltando, é crucial para consolidar e ampliar o impacto no ecossistema empreendedor português e, assim, reduzir o significativo gap face a outros ecossistemas europeus. Outro dos pontos centrais do estudo é a relação custo-benefício dos incentivos fiscais. Os autores concluem que o custo inicial para o Estado português é temporário, mas os efeitos sobre empresas e economia são permanentes. O impacto positivo no emprego, na coleta de impostos, no crescimento económico, supera largamente a despesa fiscal. No primeiro ano, as despesas adicionais em IVA, IRS, contribuições sociais e IRC superam o custo do incentivo. Perante estes dados factuais,
a Investors Portugal apela que os decisores políticos consolidem e ampliem os instrumentos fiscais que suportam o capital de risco, de forma a garantir que Portugal se posicione ao nível dos grandes polos de inovação da Europa. A proposta de lei que aqui nos traz, que visa alterar o Código Fiscal do Investimento no que respeita ao CIFID II, pretende revogar a sua aplicação através dos fundos de capital de risco, o chamado CIFID indireto, e proceder a algumas revisões às alterações introduzidas pela Lei 21 de 2023, de 21 de maio, no chamado CIFID indireto, e proceder, desculpem, que foi introduzida em 2023 e como na altura antecipamos e falamos aqui, viemos aqui falar com os grupos parlamentares, foram muito restritivas e têm vindo a criar enormes constrangimentos no mercado. Essas alterações intempestivas resultaram num levantamento extraordinário de capital em 2023, último ano em que as regras anteriores vigoravam, capital esse que agora teria que ser investido num curto espaço de tempo e, por essa razão, poderia vir a ter algum impacto negativo no ecossistema. Por isso, as alterações agora propostas pelo Governo, de alterar o prazo do investimento e do alargamento das despesas elegíveis, fazem todo o sentido e vão ao encontro das preocupações que temos manifestado junto dos decisores políticos. A Investors Portugal continua a considerar que incentivos como o CIFID indireto são instrumentos eficazes para o levantamento de capital privado a ser aplicado no financiamento de startups e scale-ups tecnológicas e, por essa razão, deveriam ter continuidade num futuro CIFID III, reestruturado, alinhado com as melhores práticas internacionais e alargado o seu âmbito. Aliás, temos dificuldade em entender a recomendação de revogação do CIFID indireto, proposta no Assessment Report on Tax Expenditure in Portugal, produzido pela UTax, e que em larga medida serviu de base à decisão proposta pelo Governo, tendo por base dois problemas assim identificados. A UTax diz que o desfazamento entre o momento do benefício fiscal e a aplicação efetiva dos fundos em ID pelas empresas-alvo, sendo esse intervalo apontado como uma ineficiência na alocação de recursos públicos. Ora, este desfazamento é normal na indústria do capital de risco, onde se esperam decisões de investimento ponderadas e uma adequada mitigação do risco através da diversificação do portfólio. Não obstante, a nossa proposta de flexibilização da tipologia de despesas elegíveis, como também é proposto aqui pelo Governo, nomeadamente ao nível das despesas relacionadas com o ID, como apoio à internacionalização, pode permitir aumentar a cadência de realização do capital e, como tal, reduzir em parte o desfazamento referido. Adicionalmente, o facto de existir um potencial desfazamento inicial será mais do que compensado positivamente nos anos subsequentes, como, aliás, o resultado do estudo da nova SBE demonstra. Pelo facto de se tratar de um mecanismo de incentivo ao investimento, não deve nem pode ambicionar conseguir obter resultados imediatistas e de muito curto prazo, sob pena de prejudicar a sustentabilidade dos benefícios para a economia. Por último, consideramos que, mantendo a estabilidade e a continuidade das condições e dos benefícios aplicáveis, evitam-se picos na subscrição de capital, que esses sim constituem uma dificuldade adicional de serem aplicados de forma adequada num curto espaço de tempo, tal como aconteceu no contexto da última alteração legislativa de 2023. O outro problema que a UTax aponta é a redução de incentivos, à realização de ID via investimento de fundos, comparativamente ao CIFID direto. Ora, a maioria das empresas financiadas por fundos de capital de risco são startups e scale-ups sem lucros tributáveis por um longo período, que não conseguem beneficiar do CIFID direto no médio prazo. Chamamos a atenção que uma empresa que tenha capacidade de beneficiar de candidaturas CIFID direto ao mesmo nível de que obteria com o investimento de um fundo CIFID, não teria nenhum incentivo para receber um investimento de um fundo CIFID, já que teria que ter a sua cap table diluída e a administração, gerência, teria de passar a prestar contas a novos investidores.
Para terminar, e agradecendo estes minutos que me deram, gostaria de sublinhar que a Investors Portugal está inteiramente comprometida em contribuir com soluções para o desenvolvimento do ecossistema Early Stage em Portugal. E está especialmente focada no desenvolvimento de melhores condições no mercado para os investidores do setor, sejam sociedades de capital de risco, sejam business angels, e por isso estamos à disposição deste Parlamento e dos demais decisores políticos para contribuir para este fim. Muito obrigada. Eu passava, se for possível, 2 minutos ou 3 aqui ao João Duarte, que vai ter que fazer um esforço de síntese, só para falar dos resultados. Doutor, pedi-lhe mesmo alguma síntese. Então, Poder de síntese. Não avançamos, desculpa. Não, se acha que é premente, não, vamos dar aqui mais 3 ou 4 minutos. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e pela graciosidade em estender o tempo. Eu vou ser rápido e sucinto, acho que a maior parte já foi dito. Este estudo usa microdados, portanto, dados ao nível das empresas investidas e dos investidores. Devo aqui referir que foi muito difícil e não conseguimos, de facto, acesso aos dados públicos, e queria deixar isto anotado, apesar de vários pedidos, e foi realmente com participação voluntária dos fundos que foi-nos permitido, finalmente, conseguir fazer o estudo, e graças à enorme e larga participação das empresas e fundos, foi-nos permitido fazer um estudo muito robusto, que aplicámos os métodos mais de fronteira, e que nos permitiu identificar pela primeira vez um efeito causal de investimento de capital de risco na dinâmica das empresas e não meras correlações. Este estudo está em vias de ser publicado nos melhores jornais académicos, e é esse o nosso objetivo, e utilizou ideias de grupo de controle e grupo de tratamento. Portanto, conseguimos olhar para empresas que efetivamente em tudo mais são iguais, exceto em que umas receberam investimento de capital de risco e outras não. E comparamos estas empresas que foram expostas ao mesmo ciclo económico, às mesmas tendências setoriais e aos mesmos distúrbios na economia, uma contra a outra, e portanto, avaliamos o efeito causal de capital de risco. O que é que encontramos? Capital de risco claramente é investido, portanto, aumenta o investimento brutalmente nas empresas, mas também a contratação. Portanto, o gasto com pessoal aumenta mais que triplica após 3 anos, e este gasto é sob a forma não só de mais trabalhadores, mas também de melhores salários. Portanto, há um aumento de 50% no salário médio pago nestas empresas que receberam investimento de capital de risco. Este investimento e esta contratação refletem em melhores performances das empresas ao nível de outputs, isto é, elas faturam, basicamente aumenta a faturação em 3 vezes, passado 3 anos, e exportam o dobro, passado 3 anos, isto face a empresas exatamente iguais que não receberam investimento de capital de risco. Portanto, isto estabelece que, de facto, o capital de risco é fundamental para o crescimento das empresas e, de facto, na aposta na inovação, que é conhecido na teoria económica, e na evidência empírica, que é o motor do crescimento da economia a longo prazo. Por fim, tendo aqui também os dados dos investidores, e algo que não nos surpreende, dado que fui um dos autores do estudo do impacto do IRC na economia portuguesa, de facto, as empresas também que investem em fundos CIFID, elas próprias tiveram um aumento de performance brutal. Isto é, o IRC é, de facto, uma amarra ao desempenho económico das empresas. Portanto, nota-se aqui que as empresas não crescem por falta de recursos, não crescem por falta de incentivos. Porque as empresas que tiveram acesso ao crédito fiscal por via de fundo CIFID, elas próprias aumentaram o volume de contratação, elas próprias aumentaram o investimento nas empresas. E elas próprias viram aumentar, com este investimento e a contratação, a faturação e a exportação. Portanto, não só elas ganharam mais mercado doméstico, elas ganharam mercado internacional. Empresas que em tudo mais eram igual, antes de investir em fundos CIFID, e após investirem em fundos CIFID passaram a exportar 50% mais, passado 3 anos. Estamos a falar em empresas que, na média, tinham 45 trabalhadores. Então, não estamos a falar de empresas gigantes, não é essa a natureza da empresa média que investiu em fundos CIFID nos últimos anos. Bom, por fim, os incentivos importam, claramente os incentivos trouxeram um aumento da base de capital, de mercados de capitais, neste caso específico de capital de risco, e ao funcionar o CIFID direto e indireto, portanto, ao tornar mais atrativo o investimento na economia portuguesa e também atrativo o próprio investidor, portanto, do lado tanto do uso do fundo quanto da atração de fundos, nós tivemos aqui um programa interessante que trabalhou dos 2 lados
e que, fazendo as contas redondas, dado ao delta que identificamos no estudo da diferença de dinâmicas das empresas, basicamente, o programa com incentivo que é temporário, com efeitos permanentes, paga-se em 2 anos. Portanto, basicamente, o que eu aprendi neste estudo, e nós, autores, aprendemos, é que quem comanda o investimento é muito sensível a esta mudança do IRC, mas a base fiscal, sendo grande em Portugal, acaba por compensar via IVA, via contribuições de segurança social e via aumento de coleta de IRS. Para concluir, escalando estes efeitos a nível macro, vemos que isto é, de facto, um impacto substancial na economia portuguesa e que se deve repensar fortemente um instrumento que o substitua, seja em que moldes for, mas acho que é de maior importância para o país. Muito obrigado, Sr. Professor. Entretanto, se a Sra. Doutora Lourdes Gramacho depois assim entender, também poderá passar a palavra a qualquer um dos restantes membros. Muito bem, vamos então começar pelo Grupo Parlamentar do PSD. O deputado Alberto Fonseca dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar a Sra. Lourdes Gramacho, a Presidente da Associação Portuguesa de Investidores Real Estate Investors Portugal e toda a delegação que a acompanha e saudar o importante papel que quer a Associação, quer os seus associados e também os parceiros desempenham na promoção e no estímulo ao investimento das empresas startup e não só em Portugal, que isso é muito importante. Um cumprimento também ao Sr. Professor João Duarte, autor do estudo, e também para agradecer aqui a breve apresentação que nos fez e também o facto de nos terem disponibilizado a apresentação, o estudo previamente e o resumo com as suas conclusões, que é, sem dúvida, muito importante. Naturalmente que o estudo realça tudo aquilo que é de positivo nomeadamente no CIFID indireto e as consequências positivas que permanecem, portanto, a longo prazo e que perduram para além deste benefício fiscal e custo que o Estado tem numa fase inicial ao estimular esse investimento, que contrapõe com, digamos, o ponto de partida do motivo que aqui nos trouxe, que é esta proposta de lei do Governo, que é um pedido de autorização legislativa à Assembleia da República para alterar as regras do CIFID 2, sendo que mantém as regras para o chamado CIFID direto, e quanto a isso eu penso que não há grande discussão. Quanto às alterações e à revogação do CIFID indireto, aqui é que já temos mais tema de debate. E o que está no ponto de partida deste pedido de autorização do Governo à Assembleia da República é um relatório da UTAX, uma unidade criada recentemente, já no final do Governo socialista, que conclui claramente que, quanto ao CIFID direto, não restam dúvidas que há um impacto muito positivo da despesa fiscal que o Estado tem nessa matéria, na consequência que tem no investimento, portanto, é claramente multiplicado por 1,7 ao nível do investimento, sendo que 1,5 é diretamente realizado pelas empresas. Já quanto ao CIFID indireto, aí já não são dúvidas que a UTAX tem, são mesmo certezas, pois afirma que existe a evidência que uma parte significativa do investimento permanece retida nos fundos. Portanto, sem pôr em causa tudo aquilo que é positivo do CIFID, portanto, ele já foi criado já há mais de uma década e, como em tudo na vida, devemos sempre fazer uma reavaliação ao fim de algum tempo daquilo que está a acontecer e ponderar se está a ser bem feito ou não. Não pomos em causa todos aqueles que são os efeitos positivos que o CIFID, quer o direto, quer também o indireto, trouxe ao nível do incentivo ao investimento, à investigação e desenvolvimento, mas o que é certo é que sabemos que há pelo menos uma parte dessa despesa que o Estado está a ter que não está a cumprir com o seu objetivo. E devemos, portanto, reavaliar e saber se estamos a tomar as medidas certas e fazer aqui alguma calibração. Já nos foi dito por Vossas Excelências que, entre outras alterações, também foram feitas, nomeadamente ao nível do prazo e vou procurar concluir, Sr. Presidente, ao alargamento do prazo de 3 para 5 anos, que permite também otimizar essa aplicação dos fundos, como também da finalidade de aproveitar aqui também a inovação produtiva. Isso é relevado como positivo por Vossas Excelências, isso é bom. Aquilo que deixaria como pergunta, já que o tempo terminou, foi-nos dito anteriormente pela Associação Portuguesa de Capital de Risco que, de uma forma geral, portanto, se calhar o CIFID indireto
deveria continuar, mas não nos atuais moldes, portanto, entenderiam como positiva a continuação, mas em moldes diferentes. Aquilo que vos pergunto é se, no vosso entendimento, se deveria continuar, admito que sim, mas se exatamente nestes moldes ou em outros, sabendo à partida que, independentemente depois do final deste processo aqui na Assembleia, o Governo irá criar um grupo de trabalho para analisar isto de uma forma mais fina e também esses contributos poderem ser aproveitados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Investidores Early Stage. Senhores representantes, Portugal vive hoje uma contradição profunda. Diz que quer inovação, crescimento, diz que quer retenção de talento, mas mantém o risco. Tenta substituir o mercado por decisões administrativas. O projeto de lei 4417 é um exemplo claro dessa contradição e surge num contexto em que o atraso económico do país já não é discutível e em que o próprio Governo reconhece a falta de escala das empresas portuguesas, bem como a incapacidade de competir com economias mais dinâmicas, incluindo muitas que entraram para o projeto europeu muito depois de Portugal, mas hoje já estão à nossa frente. Ainda assim, insiste-se num modelo em que o Estado quer continuar a escolher vencedores e perdedores a partir de gabinetes. A Investorsport de Portugal tem sido clara nas suas posições. Diz que o capital de risco gera crescimento económico, gera emprego qualificado, gera exportações, gera receita fiscal líquida positiva. E apesar disto, o Estado continua a agir como se o investimento privado fosse um problema a controlar e não um motor a libertar. Por isso, desde já a pergunta, é este o modelo de desenvolvimento económico que nós queremos, que mais serve ao nosso país? Um modelo em que o financiamento de empresas depende mais da decisão administrativa do que da avaliação feita por quem conhece o mercado. É isto? Fica a pergunta. A vossa associação também tem alertado Portugal sobre os custos de contextos insustentáveis, de uma instabilidade fiscal crónica e de um contencioso fiscal muito acima da média da OCDE. Isto não é nenhum detalhe técnico, é um sinal claro da falência do modelo. O CIFID é outro exemplo. Alterações sucessivas, mudanças abruptas de regras, atrasos na atribuição de benefícios fiscais, criaram distorções artificiais. É facto que picos de investimento também forçado e má alocação de capital. Tudo consequências. O Estado tira o problema e depois aponta o dedo ao mercado. É isso que nós temos. Por isso, deixo-lhe aqui com algumas questões. Tendo em conta as alterações introduzidas ao regime dos fundos CIFID nos últimos anos, consideram que o atual enquadramento legal está ou não está a desalinhá-lo das melhores práticas internacionais, como as existentes no Reino Unido, na Alemanha, em Israel? Segundo, o vosso estudo demonstra que os efeitos económicos da capital de risco e dos fundos CIFID são estruturais e não meramente conjunturais. Na vossa perspectiva, faz sentido que um instrumento com este perfil seja tratado como um benefício fiscal temporário, sujeito a alterações frequentes, quando o próprio investimento que se pretende incentivar é de longo prazo? Isto faz sentido ou não faz sentido? E, por fim, tendo em conta os dados que apresentam sobre a saída de empresas portuguesas, já apresentaram, consideram ou não consideram que Portugal está hoje a criar condições para reter talento e empresas inovadoras ou continuamos, na mesma linha, a penalizar quem quer crescer e quem quer criar riqueza para o país? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa dispõe de até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Investidores Early Stage Investors Portugal. Cumprimentar também o professor João Duarte, da Universidade Nova. E, em primeiro lugar, estamos a falar de uma autorização legislativa. A forma como esta lei vai ficar colocada é em primeira responsabilidade do Governo, porque não estamos a falar de um debate em que a Assembleia da República tenha capacidade de alterar artigo a artigo. O Governo retirou esse debate à Assembleia da República. Este é o primeiro ponto que se deve ser colocado. É um debate. Toda a decisão daquele que será o figurino final da lei será sempre da responsabilidade do Governo, porque isto trata-se de uma alteração legislativa. O máximo que nós conseguimos debater aqui é a autorização da própria, o nível da própria alteração legislativa, nomeadamente no seu objeto, é a responsabilidade que nós aqui temos, e este é o primeiro ponto que aqui é importante colocar. Estamos a debater uma alteração legislativa. Depois, dois temas essenciais que têm a ver com o CIFID direto, onde não existe propriamente dúvidas, quer nos estudos existentes, quer também na importância
para a economia e a questão do CIFID indireto, que está relacionada com os fundos de investimento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o mercado de capitais é muito relevante para a nossa economia e existindo as dúvidas que possam existir no debate sobre o CIFID indireto, e aqui também sei, e agradecendo o estudo que foi enviado, que nos foi enviado atempadamente, também existe o relatório da UTEX, percebemos que contradizem o relatório da UTEX no vosso estudo, mas independentemente desta opção de acabar com o CIFID indireto, caso ela venha a existir, nós achamos que é necessário encontrar outros mecanismos que procurem um investimento. Não somos fechados em relação se é através do CIFID indireto, se é através de outras matérias, mas tem que existir mecanismos que levem ao capital de risco, ao investimento em capital de risco. Como bem disse o Sr. Professor, a doutrina é clara da importância do capital de risco para a tecnologia e para a inovação, não há qualquer tipo de dúvida sobre isso, por isso achamos que este é um ponto que deve ser colocado. Depois, tentar perceber como é que perante as questões que são colocadas, nomeadamente nos recursos que não são investidos, no relatório da UTEX, nas dificuldades também de algumas matérias que são de responder, nomeadamente, de não ser claro o investimento, como é que vocês respondem a isso. E se aquela nova especificação de inovação produtiva, digamos assim, que foi encontrada, se é um conceito que do ponto de vista técnico faz sentido, não faz sentido, é um conceito bem colocado, não bem colocado, também para nós era um tema relevante. E naturalmente continuaremos a acompanhar a questão, independentemente de ser uma alteração legislativa, até porque percebemos que, caso ela venha a acontecer, temos que ter medidas para o mercado de capitais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. A Sra. Deputada Patrícia Gonçalves dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Parem o tempo. E aos representantes da Associação Portuguesa de Investors Early Stage, agradecendo a vossa presença e os vossos certamente importantes contributos para esta audição. O LIVRE tem sido claro neste debate. Durante anos assistimos à financiarização do incentivo que devia servir à investigação, desenvolvimento e inovação efetivos. Vimos capital retido em fundos, atrasos prolongados na aplicação dos recursos e um desfazamento significativo entre a despesa fiscal assumida pelo Estado e o impacto económico real dessa despesa. Dito isto, o estudo que os senhores apresentam, que muito agradecemos, introduz efetivamente evidência empírica relevante sobre o impacto do capital de risco e dos fundos CIFID, incluindo efeitos positivos ao nível do crescimento das empresas, do emprego qualificado, dos salários, das exportações e até do saldo fiscal líquido. É precisamente essa tensão entre a evidência naturalmente muito positiva e que saudamos e algumas falhas estruturais do instrumento que gostaríamos de explorar convosco. Para começar, temos uma questão de enquadramento metodológico. O vosso estudo avalia o impacto do Venture Capital e do CIFID em sentido amplo e gostaríamos que clarificassem se, do ponto de vista empírico, o tratamento identificado corresponde essencialmente a empresas financiadas por fundos de capital de risco, independentemente desses fundos serem ou não fundos CIFID. Depois, pelo menos daquilo que consegui perceber, o estudo não parece distinguir nos resultados de impacto entre empresas que beneficiam do CIFID direto e aquelas que recebem financiamento através de fundos CIFID. Esta distinção, calculo que não tenha sido feita por uma questão de limitação de dados, ou porque consideram que, do ponto de vista dos efeitos económicos, a diferença é pouco relevante. O Governo afirma que o mecanismo de aplicação indireta do CIFID, através dos fundos, revelou falhas estruturais significativas, já como têm conhecimento, e do ponto de vista da Investors Portugal, essas falhas resultam do desenho do instrumento em si ou, sobretudo, de problemas operacionais, regulamentares, de timing, que poderiam ser corrigidos sem eliminar o mecanismo. E, finalmente, gostaríamos de saber quais são as vossas sugestões para um desenho mais eficaz e justo deste tipo de instrumento. Ou seja, que modelo de substituição ao CIFID indireto consideram viável? Poderia passar por um fundo público que co-invista com privados, ou antes por uma revisão do enquadramento fiscal dos investigadores individuais, ou qualquer outra solução? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Múcio dispõe de até 3 minutos. Sim, bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Associação Portuguesa de Investidores Early Stage, Investors Portugal, na pessoa da Sra. Presidente, a doutora Lourdes Gramacho, e permitam-me um agradecimento especial à presença do professor João Duarte, um distintíssimo professor da nova SPE, que participou e liderou este estudo, mas já tinha participado num estudo também importante sobre o impacto do IRC na economia portuguesa, e por isso é com enorme gosto que o revejo hoje nesta comissão. E agradecer-vos a vossa disponibilidade para participarem nesta audição e para nos transmitirem os vossos contributos na discussão da especialidade desta lei proposta pelo Governo. Há mais de 10 anos, em 2014, e eu assinalo isto para demonstrar a importância que dou a este tema, empenhei-me pessoalmente como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na aprovação do novo Código Fiscal de Investimento, que na altura procedeu a um conjunto de melhorias no regime do CIFID 2, o que tornou, na minha opinião, mais competitivo nessa altura. E a interpretação que faço é que o CIFID é uma história de sucesso, e essa história de sucesso é refletida e bem no estudo da nova SPE, que é um estudo académico. Não só em termos de levantamento de capital, mas também no investimento em inovação, em desenvolvimento, e principalmente em todas aquelas áreas que permitem crescimento económico, desde logo aumento de exportações, aumento de salários, aumento de faturação das empresas, aumento de produtividade, com aquela nota que também foi referida, que é muito importante, que é paga-se a si próprio, não é? Em termos de receita fiscal, a receita que é perdida em termos de IRC é recuperada noutras receitas fiscais, e por isso o Estado não tem um prejuízo, não tem uma despesa fiscal com o CIFID 2. Ao fim destes anos todos, o Governo introduziu e bem a revisão do CIFID no seu programa, é isso que estamos a fazer. A principal razão para rever este programa tem precisamente a ver com o facto de haver 1.000 milhões de euros que estão parqueados em fundos de capital de risco e que não foram ainda disponibilizados para a economia, e nessa perspectiva gostava de lhes fazer perguntas, já foram de alguma forma respondidas, mas eu gostava de uma clarificação. Se na vossa opinião há de facto aqui um constrangimento que levou ao parqueamento destes 1.000 milhões de euros, ou se isto é absolutamente normal na indústria dos fundos, tendo em conta a durabilidade dos investimentos e a sua recuperação. Depois, se consideram que as medidas propostas agora na lei são favoráveis em termos de CIFID 2, desde logo ao alargamento dos prazos, 3 para 5 anos, para permitir que este dinheiro chegue à economia, o alargamento do âmbito, não ser só as despesas elegíveis, não serem só despesas especificamente de desenvolvimento e inovação, mas serem também despesas elegíveis no que diz respeito à inovação produtiva, por isso na produção dos bens que resultam da investigação, e na simplificação no reconhecimento de idoneidade por parte da ANI. E por isso deixo-vos a pergunta concretamente, Sr. Presidente, e termino, se na vossa opinião o investimento indireto, ou seja, feito através de fundos, deveria ser prorrogado e manter-se no futuro, nesta ou noutra forma qualquer mais melhorada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra à Sra. Doutora Lourdes Gramacho. A Sra. Doutora dispõe de até 15 minutos. Eu espero fazê-lo em menos tempo. Penso que as perguntas são todas, quase todas, no mesmo sentido e, portanto, vou tentar responder da melhor maneira possível. Se me quiserem depois acrescentar mais qualquer coisa, agradeço, que eu posso... Portanto, a primeira pergunta do PSD, que, enfim, parece-me que tem a ver, na nossa opinião, se devemos ou não continuar, ou se deveria o Governo propor uma continuação de um fundo, de um mecanismo semelhante ao CIFID, se não for o CIFID, porque ele vai terminar agora o CIFID indireto. Portanto, e sendo essa a pergunta, a resposta é muito rápida, deve continuar. Nós achamos que este tipo de incentivos são instrumentos eficazes no levantamento de capital privado. E temos visto que os mecanismos associados ou a um benefício fiscal
ou, eventualmente, até noutros casos, como foi no caso dos vistos golds, associado à atribuição de uma autorização de residência, movimentam e são capazes de atrair capital, que há muita falta de capital privado no capital de risco em Portugal, e é preciso atraí-lo para que, na realidade, o impacto permaneça na economia, seja transferido para a economia. Estes benefícios fiscais, na nossa opinião, deveriam continuar, mas deveriam ter alterações, sim, no seu regulamento, torná-lo mais comparável com os padrões internacionais do capital de risco, ou seja, nós temos uma fase de levantamento de capital, temos uma fase de investimento que normalmente é tipicamente de 4 a 5 anos e depois uma fase de desinvestimento que vai de 7 a 10 anos. Portanto, estes são os padrões internacionais e tudo o que se fizer que altere estes padrões vai introduzir entropia no capital de risco. Portanto, deverá, sim, ser reestruturado, alinhado com as melhores práticas internacionais e alargado no seu âmbito. Ou seja, quando nós investimos numa empresa, numa startup, ou mesmo até numa scale-up, nós estamos a construir as bases dessa empresa. Portanto, é preciso que a empresa construa a sua estrutura, o seu quadro de recursos humanos e que construa o seu caminho no mercado e, muitas vezes, até o seu produto, que o produto ainda não está finalizado. E, portanto, é fundamental que o âmbito não seja só despesas de investigação e desenvolvimento, mas aquelas que levam a investigação e desenvolvimento produzido ao mercado. Sem isso, não há efeito duradouro na economia. Portanto, é isso que nós concordamos que devem continuar. Podem-lhe chamar outro nome qualquer, mas nesta próxima discussão sobre o CIFID, ou CIFID 3, enfim, o grupo de trabalho que vai ser constituído, não deve considerar este investimento indireto através de fundos de capital de risco. Em relação ao Chega, às perguntas do Chega, eu penso que foram também muito nesse sentido e que, na realidade, nós achamos que sim, que há muita coisa que tem que ser melhorada, não há dúvida nenhuma, mas Portugal fez um caminho muito importante nos últimos anos neste setor. Este caminho, e tem sido, na realidade, um caminho que tem muito a ver com o talento que temos, que é produzido das nossas universidades, e que, quando devemos fazer os possíveis para o conservar em Portugal, e não exportar talento como temos feito até agora, mas mesmo que ele saia de Portugal de alguma forma, que regresse, que também é muito importante. E para isso temos que ter condições de contexto, na realidade, não só estes sistemas de incentivos, mas também a diminuição da burocracia, enfim, de algum pendor demasiado regulatório que existe neste país que deveria ser aliviado e, por outro lado, termos as condições, na realidade, para reter o talento que já vimos que, neste caso, nas startups e nas scale-ups, que são investidas por fundos de capital de risco, pagam melhor, aumentam o emprego qualificado e, portanto, são, na realidade, de acarinhar neste país. Por outro lado, o impacto duradouro que tem na economia é também outro dos fatores decisivos para inovar na economia portuguesa. Nós precisamos disso para crescer e para continuar a ter poder, na realidade, de redistribuir aquilo que é produzido em Portugal. Para redistribuir tem que se produzir e, portanto, isto é um princípio básico que nós achamos que o capital de risco, na realidade, contribui muito. Em relação à pergunta do Partido Socialista, o que diz a UTAC sobre a retenção, sobre os 1.000 milhões de euros que estão parqueados nos fundos de capital de risco, que eu sinceramente duvido que sejam 1.000 milhões de euros neste momento já, mas enfim, é uma impressão subjetiva, não tenho dados objetivos para poder referir, tem muito a ver com dois fatores. Por um lado, a alteração que foi considerada em 2023, essas alterações que foram efetuadas em 2023 foram no sentido de que houve uma corrida a estes fundos de capital de risco, CIFID,
porque era o último ano em que se mantinham os benefícios fiscais elevados, que se mantinham as condições anteriores. Ora, enfim, é natural que as empresas concorram mais nesse sentido, nesses momentos. O que aconteceu foi que, na realidade, houve nessa altura um levantamento nesta altura foi de mais de 1.000 milhões de euros que foi levantado em fundos CIFID. Mas isso é porque, na realidade, havia a previsão a certeza de que eles iam terminar. Portanto, se houver foi o que aconteceu, se houver previsibilidade, se houver continuidade, na realidade não há estes picos, e estes picos é que causam entropia a este setor. Nós, neste momento, corremos o risco de, daqui a 3 anos, não ter capital suficiente para continuar o crescimento das startups que foram alimentadas por estes primeiros anos de levantamento de capital. Isso é muito preocupante, porque é humano que, na realidade, haja uma maior... Quando há qualquer tipo de incentivo associado a um investimento, é mais fácil, até porque isto é risco. Portanto, é preciso, de certa forma, mitigar esse risco. E se nós queremos, na realidade, fazer crescer o ecossistema português e que temos condições para isso, é assumir que isto é um desígnio nacional e que é preciso contribuir para isso em termos legislativos. Em relação ao LIVRE, como é uma pergunta muito mais técnica sobre o estudo, eu pedi ao professor João Duarte se me auxiliava para responder. Sim, sim. Tem a palavra, Sr. Professor. Obrigado. Sim, em relação ao nosso estudo, os resultados são decompostos. De facto, nós temos o primeiro, a média, que inclui tanto as investidas por capital de risco normal, fundos que não tiveram nada a ver com os fundos CIFID, como também as que foram investidas por via de fundo CIFID. Só para dar uma ideia da amostra, nós analisámos 500 empresas nesses 20 anos e à volta de 130 empresas foram de fundos CIFID, portanto, desde 2017. Portanto, uma grande parte da nossa amostra são de fundos não CIFID. Ainda assim, nós também fizemos a análise só para empresas investidas por via de fundos CIFID e os resultados são qualitativamente parecidos. No entanto, não podemos quantificar, porque como não tivemos acesso aos dados dos valores efetivamente investidos, nós não podemos saber qual é o retorno por euro investido. Nós apenas podemos saber qual foi a performance em empresas que receberam algum tipo de investimento, fundo CIFID, seja ele qual for o volume, e face às empresas que não receberam. Okay? Então não conseguimos destrinchar isso sem os dados, mas teríamos todo o gosto em fazê-lo se tivéssemos acesso aos dados. Em relação... acho que houve uma outra decomposição que perguntou... Do CIFID direto, sim. Portanto, nós realmente não aqui controlamos de forma direta qual é que é o efeito das empresas, tanto no grupo de controle como das de tratamento, que adquiriram outros tipos de apoio. Ou seja, após receber o investimento, se candidataram, seja a fundos CIFID, quer a fundos europeus, quer a outros tipos de financiamento. Mas isso é verdade, tanto para o controle como para o tratamento. Certamente temos empresas que também não receberam capital de risco nesse ano, mas também tiveram, porventura, acesso a esse tipo de fundos. Okay? Portanto, nós não fazemos essa distinção. Muito bem, doutora. Pretendo continuar? Pretendo continuar, responder então ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS, portanto... Na realidade, em relação ao constrangimento dos 1.000 milhões de euros, acho que já respondi aos outros grupos parlamentares no mesmo sentido. Mas em relação às alterações previstas neste diploma, sim, nós concordamos com elas, são extremamente importantes. Nós temos vindo, desde o início, desde a discussão do decreto-lei anterior, temos vindo a propor essas alterações, porque na realidade elas causavam muito constrangimento no mercado. O capital de risco tem critérios internacionais, portanto, na realidade, não se podem criar instrumentos que desvirtualizem o capital de risco e, portanto, isto vai repor, pelo menos em parte, as condições ótimas de utilização do dinheiro angariado, do dinheiro levantado. Portanto, tanto no prazo de investimento, como também no âmbito dos custos elegíveis. Portanto, assim, é positivo e isso é muito bom que seja aprovado. Penso que respondi, eu não sei se me esqueci de alguma coisa, mas... Muito bem. Nós ainda temos uma segunda ronda. Ainda tem tempo, ainda temos...
Sim, isso eu também acho que já respondi, mas de qualquer maneira, em relação nós consideramos que deve haver um instrumento que, na realidade, contribua para o levantamento de capital privado para os fundos CIFIDs. E continuamos, portanto, qualquer instrumento semelhante a um fundo CIFID, mas que seja reestruturado, ou seja, que siga, seja alinhado com as melhores práticas internacionais e que, alargado o seu âmbito, ou seja, não ser só em despesas de investigação e desenvolvimento, mas noutro tipo de despesas, até porque as empresas-alvo do capital de risco são todas inovadoras. Todas elas permitem o crescimento da economia portuguesa. E, portanto, para atrair esse capital, é fundamental que, na realidade, haja instrumentos para isso. Inclusive, e que é muito importante, já foi anunciado pelo Governo e pelo Banco de Fomento da criação de um fundo de fundos, que é fundamental que existe. O fundos de fundos em Portugal não existe, não há capital institucional neste setor em Portugal, praticamente é nulo. Normalmente o que acontece é que tem havido alguns mecanismos que dependem muito dos fundos europeus e, portanto, estão muito ligados a uma cadência dos fundos dos fundos europeus. Portanto, cria lapsos de tempo, quando existem, cresce, quando não há, decresce o investimento, mas, por outro lado, também têm sofrido até agora de algumas distorções pela simples razão de que esse dinheiro vem com, o que nós chamamos strings attached, vem com restrições e, portanto, não permitem que o mercado flua, o mercado de capitais flua e tenha continuidade e tenha previsibilidade, que é fundamental. Muito obrigado, Sra. Doutora. Não sei se poderá acrescentar mais. Muito bem. Então, posso dar por encerrada esta primeira ronda. Passamos então à nossa segunda ronda. Questiono os seus deputados quem é que se quer inscrever. Penso que já tenho aqui a inscrição do seu deputado Paulo Núncio. Presumo que será apenas o seu deputado. Nós somos muito Paulo claros. Desculpem-me à parte. É bom sinal. É sinal que não há dúvida. Prescinde? Seu deputado. Se assim o entender... não sei se eu escapou-me... Peço desculpa, é o Sr. Francisco Pinto. Muito bem, tem a palavra. Só de pôr um bocadinho em perspectiva a questão do 1 bilhão, ou do valor parqueado, ou dos 1.000 milhões, que um fundo de capital de risco vai investir agora está a ser aumentado para 5 anos, portanto, antes investia em 3 anos. Portanto, devem olhar sempre esse número, pelo menos repartido em 3 ou 4 anos. O que dá, vamos repartir em 4 para simplificar, 250 milhões por ano. Esse valor, 250 milhões por ano, é um valor que o mercado absorve com toda a facilidade. Os números... Eu não sei quais é que são os números ainda de 2025. Mas eu sei, são 500 milhões que foram investidos em capital de risco. Pronto, portanto, a capacidade de absorção desse valor, e estamos a referir que esses 1.000 milhões foram levantados e foi criado esse estoque de capital porque houve uma alteração legislativa que retirou a consistência do mercado, que o mercado tinha a expectativa que se ia manter, e, portanto, se se tivesse mantido em 2023 as regras anteriores, não se teria criado esse estoque de capital, porque havia uma previsibilidade ao longo dos anos. Criou-se esse efeito de corrida, criou-se esse estoque porque não vai haver agora mais dinheiro nos próximos 4 anos, mas isso também não representa necessariamente um problema de maior. Representa que esse estoque vai ser investido e, felizmente, que existe hoje em dia. Porque se nós não tivéssemos esse estoque à data de hoje, o que aconteceria é, com o fim do CIFID indireto que está a ser proposto agora, não haveria dinheiro para investir nas empresas. E todos estes benefícios que o estudo apresenta, em termos de impacto no emprego, impacto na economia, impacto nas exportações, aumento do volume de negócios, aumento do volume médio de emprego, isso não teria continuidade nos próximos 2, 3 anos. Portanto, eu acho que é preciso olhar sempre uma lógica do investimento de não poderemos estar à espera, primeiro, de resultados imediatos. Sempre que há uma iniciativa de levantamento de um fundo, o fundo não vai ser investido todo no dia a seguir. Não, vai-se procurar as empresas, vai-se encontrar os melhores investimentos e depois vai-se fazer os investimentos ao longo do tempo, no período de investimento do fundo. O que prova o estudo, com dados concretos, que julgo que nunca foi feito até agora em Portugal, é que, mesmo com essa periodicidade de investimento, o impacto na economia é permanente
altamente saudável e altamente benéfico para o Estado e para a economia e para o lado privado como um todo. Portanto, era só esta nota que eu gostaria de Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tenho, afinal, parece que sempre temos inscrição para a segunda ronda, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Questão do Sr. Deputado Paulo Núncio quer recacionar a sua intervenção. Muito bem, então estamos com 2 intervenções. Vamos então iniciar pela Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Dispõe de até 2 minutos. Muito rápido. Quando falam nas melhores práticas internacionais, gostávamos de saber de que países falam, se nos podem dizer um bocadinho quais são as vossas referências, quando referem às boas práticas internacionais. E depois também falou há pouco da necessidade de alinhar o instrumento com as melhores práticas, é como falámos, e sublinhando que as empresas-alvo do capital de risco são, em regra, inovadoras e defendendo a criação do fundo dos fundos, nós compreendemos. Mas, na verdade, a questão que se coloca é como é que se alarga esse âmbito sem transformar o regime num bar aberto, em que praticamente qualquer operação pode ser apresentada como inovadora. Claro que nós compreendemos a questão de as demasiadas restrições que o CIFID impõe, no vosso entender. Mas, por outro lado, também temos de ter algum cuidado para que nem tudo é inovação, não é? Pode haver fundos para outros fins, mas o CIFID era especificamente para a inovação. Pronto, era estas questões que gostaria que comentasse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado, dispõe de até 2 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma muito rápida. Desde logo, realçar a precedência do estudo que nos é apresentado, ou seja, nunca tinha sido feito um estudo sobre o impacto do CIFID na economia portuguesa. E para nós, decisores políticos, é muito importante que as nossas decisões sejam baseadas em estudos académicos, apartidários, que não têm nada de político, têm efetivamente a ver com factos, com dados, com estatísticas e com impactos reais e objetivos na economia. E por isso agradecer o estudo que foi feito e a disponibilização desse mesmo estudo à Assembleia da República, em particular neste momento que estamos a discutir este assunto. Por outro lado, realçar um ponto que muitas vezes é pouco referido. Normalmente, quando se fala em investigação e desenvolvimento, fala-se em desenvolvimentos e investimento na inovação e fala-se as empresas. E muitas vezes esquece o outro lado, não é? Esquece-se os trabalhadores, esquece o emprego, esquece os salários. E eu gostaria de vos ouvir sobre isso, se calhar em particular o professor João Duarte, enfim, não quero definir quem é a pessoa que me responde, mas talvez seja a pessoa mais adequada. De facto, quais são os dados objetivos que este estudo foi feito com uma abrangência muito grande de empresas, o impacto que isto teve, não só no aumento do emprego dessas empresas, mas também no aumento de salários, ou seja, reduções e incentivos fiscais no IRC. Eu sei que há grupos parlamentares que têm dificuldade em fazer esta relação, mas tendo em conta o estudo que foi apresentado, o impacto da redução dos incentivos fiscais no IRC, no aumento do emprego e principalmente no aumento dos salários dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora vou passar a palavra à Sra. Doutora Lourdes Gramacho. Eu, antes de mais, quero alertar pelo seguinte. Esta audição tem sido um pouco atípica, como tem entendido, enfim, com um largo grau de tolerância. Eu pedia agora que os 4 minutos que dispõe fossem relativamente cumpridos. Com certeza. Muito obrigado. Depois, entretanto, eu agradeço espero que não ter aqui, na realidade, alterado o regimento destes, mas pelo menos tem a ver com o early stage, que também é sempre muito inovador. Em relação ao que me perguntou, eu devo dizer que o capital de risco deve ser das atividades mais reguladas, reguladas e controladas, enfim, dentro dos mercados de capital. Como sabe, temos a CMVM, temos o Banco de Portugal, temos uma série de entidades que regulam e que fiscalizam a atividade. Portanto, nunca na vida, e nós, enquanto associação, somos apologistas do cumprimento estrito da lei e dos regulamentos. Aliás, uma das nossas grandes atividades tem mesmo a ver exatamente com a formação e a capacitação dos nossos membros e, portanto, tudo isso é, para nós, um ponto de honra. Portanto, qualquer sistema de incentivos teria que ter, com certeza, a sua própria regulação, o seu âmbito bem
bem esclarecido e a sua aplicação também. E, portanto, seríamos sempre os primeiros a pugnar para que fosse corretamente utilizado e aplicado. E que, na realidade, em casos de não comprovados, que não conhecemos, aliás, são poucos, aliás, não há nada de significativo, só eventualmente percepções que eu não as conheço, e eu não vivo em percepções, por isso é que nós encomendamos o estudo, na realidade seria controlado. Por outro lado, em relação, eu vou passar a palavra então aqui ao especialista académico. Muito bem, Sr. Professor tem a palavra. Só dar uma última nota, que o estudo foi feito não só sobre o CIFID, mas sobre a indústria de capital de risco no seu todo. Portanto, os fundos, não é só fundos que são para investigação e desenvolvimento, são fundos que investem em mercado e, portanto, o seu dinheiro não está restringido ao investimento em investigação e desenvolvimento. O que quer dizer que os impactos que foram obtidos nesses fundos que quisermos lhe chamar generalistas. Pega-se o dinheiro, dá-se à empresa e a empresa, com esse dinheiro, tem um plano de negócios que vai investir em investigação e desenvolvimento, mas também em aumentar as vendas, internacionalizar, marketing, etc. Portanto, a questão de tipologia de onde será feito o apoio ou o incentivo, é importante perceber que os fundos generalistas têm também impactos extremamente positivos na economia. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agora apelo ao sentido de síntese do Sr. Professor. Vou ser rápido. Antes de mais, quero aqui só deixar notado que agradeço os elogios desta audição e também, em particular, do Sr. Deputado Paulo Núncio ao estudo e à importância, à sensibilidade e à valorização de trazermos conhecimento sobre temas, e neste caso, políticas e instrumentos relevantes para a economia nacional, e é um prazer parar de estudar um bocadinho os Estados Unidos e outros países e, sempre que possível, trazer a minha cabeça para pensar sobre a economia portuguesa. Em relação à importância do capital de risco nos salários, nos trabalhadores. Apesar de, obviamente, ter conhecimento de outros estudos e outros trabalhos que tenho feito, cingindo-me aqui ao estudo, deixa claro que as empresas, quando recebem investimento de capital de risco, ou, no caso dos investidores, recebem um crédito fiscal em sede IRC, basicamente elas escalam a operação, portanto, investem, ou double down, elas investem mais na sua própria atividade, o que significa aumentar a escala, mas elas também se tornam mais eficientes. E, em parte dessa eficiência, é de facto recompensada na forma de melhores salários aos trabalhadores que são contratados e, porventura, também aos que já lá estavam. Infelizmente, por falta de dados, com acesso a dados ou cruzamento com quadros de pessoal, seria perfeitamente possível ter um estudo muito mais fino a demonstrar claramente que a escala das empresas por via de crédito fiscal, o aumento da escala das empresas, seja por via de crédito fiscal, seja por via de investimento de capital de risco, tem um impacto na força de trabalho, e fazer este trabalho minucioso, detalhado, em que tipologias de trabalho, quais são os tipos de talento, quais são os tipos de pessoas mais afetadas, de onde vêm, e isso tudo seria perfeitamente possível com acesso aos dados. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Doutora, se conseguir ter um bom sentido de síntese... Muito, eu só queria então chamar também a deputada do LIVRE, também me questionou sobre outras geografias. Pronto, nós na página 16 do estudo tem outras geografias comparadas, mas posso lhe dizer que estamos a falar, por exemplo, do Reino Unido, estamos a falar de Itália ou da Alemanha e também de Israel, que é daqueles ecossistemas que maior contribui, enfim, com maior pujança a nível mundial. E como pode ver, qualquer uma delas tem, na realidade, estes tipos de sistemas de incentivos, algumas delas ainda com um incentivo superior ao português, e com todos eles mantêm-nos por longos períodos de tempo, sempre estáveis. Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradeço já à Sra. Doutora Lourdes Gramacho, ao Sr. Engenheiro Pedro Falcão, ao Sr. Engenheiro Francisco Ferreira Pinto e ao Sr. Professor João Duarte, esclarecimentos prestados. Dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde, meus senhores. Muito obrigado.